amiguinhos, boa tarde! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho, lavando as mãozinhas, obedecendo a mamãe e ao pai? Ah, muito bem! Todas as vezes a tia pergunta isso, não é? Então, hoje na nossa aulinha, nós vamos ter muitas coisas legais. Historinha com dedoche, vídeo, musiquinha com a tia Paula. Mas antes de começar, nós vamos fazer a leitura do nosso amigo Evangelho. Nós vamos ler o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que com a morte tudo se acabava não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, meus amiguinhos, como diz aqui o título do capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que significa isso? Significa que para que nós possamos alcançar a perfeição enquanto espíritos, não a perfeição de Deus, mas uma perfeição relativa que nós podemos alcançar, nós vamos alcançar sim, um dia. Nós precisamos o quê? Nascer de novo. E o que é nascer de novo? É reencarnar. Então, a reencarnação é uma nova oportunidade que Deus dá a todos os espíritos, porque uma vida só não é suficiente para que o espírito aprenda tudo de que ele precisa para ser um espírito puro, que nem Jesus, não é? Então, vamos fechar os olhinhos para fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, espiritualidade amiga que nos acompanha. É com um coração feliz e agradecido que pedimos a permissão para iniciar mais uma aulinha de evangelização na casa de Dr. Erro. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amiguinhos, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, onde é que nós estamos? Nós estamos no capítulo 2,
da encarnação dos espíritos. Lá na parte primeira, que fala das causas primárias. E nós vamos estudar hoje as questões 132 e 133, que vão falar um pouquinho para a gente sobre o objetivo da encarnação. Bem, vamos pensar aqui uma coisa. Nós não estamos falando ainda sobre reencarnação, não. Nós vamos falar também sobre reencarnação. Mas nós vamos falar primeiro sobre a encarnação, que é o espírito tomando um corpo de carne para que ele possa o quê? Aprender. Não é assim? Então, vamos pensar com a tia aqui. Qual é o objetivo da encarnação? Por que é que os espíritos precisam encarnar? Se o nosso verdadeiro mundo, se a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, é o mundo espiritual, por que então que nós todos não ficamos lá aprendendo tudo que tivermos que aprender? Então, amiguinhos, como nós já refletimos com a pergunta que a tia fez, né? Qual o objetivo? Para que nós precisamos encarnar? Poderíamos ficar só lá no mundo espiritual, né? Aprendendo as coisas. E aí, Kardec também pensou isso. E ele perguntou para os espíritos assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E sabem o que os espíritos responderam? Que Deus impõe a encarnação para que o espírito possa chegar à perfeição. Vejam bem, Deus impõe. O que significa isso? Que é uma lei. A encarnação é uma lei que todos os espíritos são obrigados a cumprir. Ou seja, querendo ou não, todos os espíritos precisam encarnar. Mas por que precisa encarnar? Porque é através das dificuldades da vida corporal que o espírito vai adquirindo experiências para que assim possa aprender muitas coisas, desenvolvendo a sua inteligência e o seu sentimento. Lembram que a tia falou na aula passada das duas asinhas? A parte intelectual, que é a inteligência que o espírito precisa desenvolver, e a parte moral, que é o sentimento. E ainda tem mais um objetivo, né, para a encarnação. O espírito encarnado, ele vai também colaborar com a obra da criação. Como assim, tia, colaborar? Se o espírito faz coisas boas, se ele tem boas ações, se ele faz tudo para que o planeta seja melhor, ele está também ajudando a obra de Deus. Porque à medida que cada um de nós vai aprendendo coisas novas, vai progredindo, vai se melhorando, nós também vamos melhorando a vida em nosso planeta. Então, para o nosso planeta progredir, para o nosso planeta se tornar um planeta de regeneração, é preciso primeiro que nós, que somos habitantes do planeta, que nós façamos o quê? Que nós também mudemos, que nós sejamos pessoas melhores, não é verdade? E aí, vejam como Kardec é inteligente e vai perguntando as coisas. A pergunta 132 nós acabamos de ver. E aí, na pergunta 133, ele pergunta assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Vejam que os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e dificuldades da vida corporal. É o que a tia falou. Todos nós temos o mesmo ponto de partida, porque Deus não dá privilégio para ninguém.
Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de sem ter conhecimento das coisas. A tia já explicou isso na aula passada, não é? Lembram? Igual o bebezinho quando nasce, que vai aprendendo tudo. Então, todos nós temos o mesmo ponto de partida, somos criados simples e ignorantes. E temos também o mesmo ponto de chegada, porque todos nós vamos chegar à perfeição. Isso já está determinado, está na lei. Só que uns vão demorar menos, outros vão demorar mais. Por quê? Porque cada um de nós tem o quê? O livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas. Então, na pergunta de Kardec aqui, ele questionou isso. Se os espíritos fazem o bem desde o início, por que precisa encarnar? Então, o que significa isso? Que mesmo o espírito que só fez o bem, que só escolheu o caminho do bem, ele precisa passar pela vida corporal, porque é através das experiências da encarnação que o espírito vai desenvolver a sua inteligência e o seu sentimento. Ou seja, ele precisa passar pela encarnação. Mas e a reencarnação? Reencarnação é quando o espírito encarna várias vezes. A gente não viu lá no Evangelho, a tia não comentou com vocês, que Deus dá essa oportunidade, porque Deus é justo. Em uma vida só, o espírito não consegue se desenvolver totalmente. E daí ele vai tendo novas chances, novas vidas de nascer com um corpinho diferente para recomeçar, para aprender coisas novas, para consertar tudo aquilo que ele fez de errado em uma encarnação passada. Então, a reencarnação é uma nova oportunidade que Deus nos dá. E aí, na pergunta 133, ainda, Kardec faz uma outra perguntinha aqui. Ele diz assim: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os livra dos sofrimentos da vida corporal? Boa pergunta, não é? Então, o que adianta eu escolher sempre o bem, se de qualquer maneira eu vou ter que encarnar? Sabem o que os espíritos respondem? Que esses espíritos que escolhem o caminho do bem, mas que precisam também encarnar, eles chegam mais depressa à perfeição. É aquilo que a tia falou, né? São as escolhas que fazemos. Uns demoram mais, outros demoram menos. É igual na escola. Se o aluno estuda direitinho, cumpre as suas obrigações, no final do ano ele vai ser o quê? Promovido, vai passar para uma série mais adiantada. E se o aluno não faz nada, fica de brincadeira, não quer estudar, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para a série anterior? Não. Ele vai o quê? Ficar na mesma série, vai ter que repetir de ano, né? Repetir aquela mesma série para aprender tudo que ele não aprendeu. E assim acontece também com os espíritos. Se o espírito escolhe somente o caminho do bem, ele vai subindo os degraus da evolução, vai progredindo rapidinho. E se o espírito demora para aprender, fica fazendo coisa feia, fica fazendo maldade, ele vai fazer o quê? Ele vai descer? Não, ele não vai descer. Ele vai ficar parado naquele degrau ali, vai ter que encarnar novamente, ou seja, reencarnar, para passar por experiências e aprender, consertar seus erros, para poder o quê? Ir subindo os degraus da evolução. Ou seja, quanto menos imperfeições
tem o espírito, menos ele sofre e mais rápido ele vai subindo esses degraus da evolução espiritual. Então, meus amiguinhos, nós precisamos gravar bem isso, que o corpo físico é o instrumento de que o espírito precisa para passar pelas experiências que vão desenvolver o quê? A sua inteligência e o seu sentimento. É através das experiências, das dificuldades da vida que nós vamos aprendendo e desenvolvendo essas duas asinhas do sentimento e da inteligência. Agora, meus amiguinhos, a tia vai contar uma história de um garotinho muito esperto chamado Jorge. Vamos lá? Nascer de novo. Este é o Jorge. Jorge é um menino que mora em um bairro dos arredores de uma grande cidade. Com 8 anos, é conhecido de todos por ajudar seu pai, que é pedreiro, e por estar sempre com um sorriso no rosto. Quem o conhece o chama de Pedreirinho. Jorge está no 2º ano do grupo escolar. Todos os dias, ao chegar da aula, troca de roupa, almoça e vai levar o almoço do pai, geralmente em alguma obra ali no bairro mesmo, e fica lá para ajudá-lo. A família de Jorge, papai, mamãe, ele e uma irmãzinha, vivem em harmonia. Essa paz é por causa de um bonito hábito que a família tem. Uma vez por semana, se reúne para orar, para conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Essa reunião é chamada de estudo do Evangelho no lar. Um dia, quando Jorge ia levar o almoço para o seu pai, a dona Terezinha, sua vizinha, disse a ele que a filha mais velha dela ganhara um bebê e que era uma linda menina, que era para ele contar à sua mãe. Jorge deu o recado à sua mamãe, assim que voltou para casa. No dia seguinte, depois do jantar, a família estava conversando na sala, quando Jorge perguntou: Mãe, você foi ver a netinha de Dona Terezinha? Fui sim. Eles estão muito felizes com o bebê, que é uma linda garotinha. Meu filho, quando nasce uma criança, aí temos um espírito recebendo um corpo novo para continuar sua evolução. Mamãe, eu sei porque a gente nasce. Você já disse isso no estudo do Evangelho. É que a gente reencarna. O papai balançou a cabeça afirmativamente, satisfeito com o interesse dos filhos por um assunto tão importante e com a vivacidade da filha. Eu me lembro do que a mamãe falou. Foi na semana passada, mas ainda não entendi bem por que a gente precisa nascer tantas vezes, sempre ganhando um corpo novo. Será que não dava para aprender tudo de que precisamos para sermos espíritos iluminados em uma só encarnação? Sua irmã Júlia arregalou os olhos e ficou esperando a resposta, quando a mamãe falou: Seu pai e você, por mais que se esforcem, conseguem fazer uma casa em um dia? Ah, claro que não, mãe. Há muito trabalho.
Ei, Jorge, eu posso ajudar, sem colocar direitinho um tijolo em cima do outro para fazer as paredes. O caso, Júlia, é que uma casa não se faz só com paredes. Primeiro, a gente faz o alicerce, as paredes têm que ficar no prumo, temos que deixar os lugares para as portas e janelas, para a fiação elétrica, é a maior trabalheira. Pois é, como a mamãe de vocês estava dizendo, o espírito reencarna para aprender, e ele aprende por etapas, já que não dá para aprender tudo em uma única encarnação. Além disso, quando ele erra e não tem tempo para consertar o erro, a reencarnação funcionará como uma nova oportunidade, como um outro dia para refazer aquilo que não ficou bem feito. Tudo isso mostra o amor e a sabedoria de Deus, não acham? Isso mesmo, Deus é muito sábio e muito bom. Ele sempre nos dá muitas chances para aprender e ser feliz. Legal, estou muito contente porque sou tão novinha ainda e já conheço tantos ensinamentos de Jesus. Terei muito tempo para aprender e para aproveitá-los. É isso mesmo, amiguinho. Igualzinho a vocês, não é? Viu, amiguinhos? Quantas coisas importantes que o Jorge e a sua irmãzinha Júlia aprenderam também, não é? Igualzinho a vocês. Vocês também aprendem muitas coisas importantes nas aulinhas de evangelização, não é? Então, agora, nós vamos cantar uma música que tem tudo a ver com o que nós estudamos hoje. Vamos lá, amiguinhos? Nós vamos ter a participação aqui de tio Pedro no carrom, ajudando tia Paula. Vamos cantar? Muitos mundos do céu e o nosso
Gostaram, amiguinhos? Muito legal, não é? Hoje a tia Paula teve um ajudante aqui, o tio Pedro. Então, agora nós vamos assistir a um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, só para fixar tudo que nós aprendemos na aulinha de hoje. Vamos lá? Olá, amiguinhos! Hoje fiquei muito feliz. Recebi uma visita especial da titia Evelyn, que me trouxe uma linda flor rosa. Já aproveitei para aprender mais um pouquinho de espiritismo, pois ela também adora. Tia Evelyn, como poderia ensinar aos meus coleguinhas o porquê de alguns nascerem ricos e outros pobres, uns doentinhos e outros não? Pequena Ive, vamos até o seu quarto? Por que a senhora está olhando para as minhas roupinhas? Minha linda, quando vamos passear num dia frio, usamos roupas bem quentinhas, certo? Mas se o dia está sol, as roupas são diferentes. Assim somos nós. O nosso corpo, cabelos, braços, tudo é uma roupinha para o nosso espírito, que nunca morre. Ah, adorei essa explicação. O espírito troca de corpinho conforme a sua necessidade. Por isso, há tantas diferenças entre as pessoas. Sim, e quando o espírito precisa nascer novamente, reencarnar na Terra, veste um corpinho diferente, uma roupinha especial para as suas necessidades e aprendizado na Terra. Do mesmo modo que trocamos de roupa conforme o clima. Cada situação em que nascemos nos ajuda a aprender e evoluir. Vocês viram, amiguinhos, como a titia Evelyn é legal? Aprendemos bastante, não é mesmo? Até a próxima! Beijos, amiguinhos! Muito legal, não é, amiguinhos? Viram quantas coisas que a tia Evelyn ensinou para a pequena Eve? Vamos então fazer a nossa prece, fechando os olhinhos. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, espiritualidade amiga que nos acompanha. É com muita gratidão que pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe todos os lares aqui representados, abençoe todas as pessoas, abençoe o nosso planeta, Senhor. Fique conosco hoje, agora e sempre, nos levando para o caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. E assim, meus amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman, com o nosso coraçãozinho verde. E um beijinho no coração de vocês.